Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, estamos na segunda parte da tarde do dia 12 de maio de 2021, reunião da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento do CARF, todos os conselheiros titulares presentes, mais o suplente Virgílio. E vamos passar agora, a gente terminou na etapa, na gravação imediatamente anterior, né? Terminamos os processos que estavam publicados na pauta para o dia de hoje, com exceção de dois que estão em vista de mesa coletiva e vão retornar só amanhã, no início da manhã. Então, a gente começaria agora, iria para o item 158, tá? Mas os processos de 158 até item 165 foram retirados de pauta pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, o próximo processo que está na pauta e disponível para julgamento, né, por assim dizer, seria 166, interessado é Vicente Agnes, consultoria empresa de pequeno porte, tá? É 166 e 167, é o mesmo contribuinte, ambos os processos são da relatoria da doutora Ludmila, e a doutora Ludmila também nos alertou, e por uma questão aí de mudança de nome, ela vai explicar melhor, né? Um determinado processo que está para amanhã à tarde também é da mesma empresa. E é o item 188 que a gente vai julgar agora também, porque é a mesma empresa, então eu julgar, e as situações são vinculadas, né? Não é só ser da mesma empresa, as situações são conexas, digamos assim, né? Então, a gente vai julgar junto, vai adiantar esse processo do 188, não vai haver prejuízo nenhum, porque o contribuinte não pediu sustentação nem nada para esse processo. Então, é só para realmente já abordar, enfrentar esses contenciosos já de imediato. Eu vou passar, então, a palavra para a doutora Ludmila, que vai explicar essa situação melhor e vai apontar qual o primeiro processo que ela vai trazer para a gente. A palavra, Ludmila. Obrigado. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos de novo. Como o presidente já começou a explicar, o que acontece nestes autos é o seguinte: nós temos aí na pauta dois nomes, Costa Oeste Consultoria em Gestão Empresarial Limitada, EPP, e também temos um outro nome que é Vicente Agnes Consultoria EPP. Trata-se de um mesmo contribuinte. Houve aí uma questão de, talvez, uma falta de padronização no nome, porque eu não sei quando que foi feita essa alteração. O CARF, ele mantém o registro da forma que é recebido da DRJ, então, essa discrepância, ela não pode ser retificada, mas trata-se de um mesmo contribuinte que só teve essa situação da modificação do nome no decorrer do procedimento. O processo de número 166 e o processo de número 188 são processos que abarcam obrigações principais, eles são quase idênticos. O de número 66, que eu acho que é o mais abrangente e também talvez o mais complexo por causa de uma insurgência contra uma multa qualificada que foi aplicada, vai ser o que eu vou propor que a gente faça primeiro. E depois que nós fizermos esses processos 166 e 188, aí a gente pode partir para o mais fácil, que é o de número 167, que trata de uma obrigação acessória, CFL 78, que depende do desfecho desses dois outros processos que eu mencionei anteriormente. Esse processo, as teses, elas não são difíceis, são teses simples, muita jurisprudência, muitas súmulas já pacificando qualquer discussão. Só que o que tem a maior dificuldade aqui nestes autos é a questão do fato do contribuinte ele ter se insurgido de forma extremamente genérica, trazendo uma série de parcelas que sequer eram objeto do lançamento, então foi um tanto quanto trabalhoso separar o que era de fato objeto e o que não era, o que já tinha sido dado provimento da DRJ, o que não tinha. Então, esse processo 166, por ser quase idêntico a 188, eu vou ler de uma forma mais detalhada para que a gente tente evitar não ter muitas dúvidas, mas assim, eu já adianto que é um processo que essa delimitação foi bastante custosa por causa do recurso e da impugnação, foi um pouco complexo. Mas vamos lá. Então, é um processo
aqui o nome, né, que está no registro, mas lembrando de novo, são todos os mesmos contribuintes, Costa Oeste Consultoria em Gestão Empresarial, contra um acórdão proferido pela DRJ de Curitiba, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada apenas para afastar a exigência dos valores consubstanciados no levantamento GR, gratificação e bonificação. Como bem sintetizado pela instância ACOR, são 3 os autos de infração objeto destes autos. O primeiro auto é a empresa, o segundo auto é referente às contribuições dos segurados, e aqui foi, no primeiro caso, né, no primeiro auto da contribuição da empresa, foi a multa aplicada, uma multa qualificada aplicada apenas na competência 12 de 2008, por ela ter declarado indevidamente ser optante do Simples quando ela não era. E também um auto de infração, que é o terceiro, das contribuições de terceiros, no qual também houve uma qualificação da multa por ela ter inadvertidamente declarado ser optante do Simples Nacional. Em sua peça impugnatória, que está as folhas 119 e 163, sustenta em caráter preliminar padecerem os autos de nulidade, seja porque não caberia à DRJ ou a este conselho, abre aspas, substituir-se na atividade de lançamento tributário, cuja competência é exclusiva das delegacias regionais. Seja também a nulidade estaria constatada porque inobservado o prazo de 60 dias para a conclusão do mandado de procedimento fiscal. Pediu ainda o reconhecimento da decadência de parte da exigência, eis que, para ela, aplicável o prazo previsto no parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. Quanto ao mérito, ela sustenta que deveriam ser excluídas da base de cálculo ajuda de custo, aviso prévio indenizado, terço condicional de férias gozadas, adicional de horas extras, adicional noturno, insalubridade, periculosidade, hora de sobreaviso, 13º, férias indenizadas, férias proporcionais e o respectivo terço, auxílio alimentação, salário maternidade, auxílio funeral, abono à senioridade e ausências permitidas, auxílio acidente, seguro de vida, bem como auxílio doença, auxílio creche, auxílio quilometragem, bolsa de estudo, dispensa incentivada, abono de férias, licença prêmio indenizada, PLR, auxílio transporte. Por fim, pleiteou o afastamento da multa qualificada, abre aspas, por não ter qualquer intenção de, aí ele se valeu de um termo utilizado pela fiscalização no relatório, iludir o fisco, mas apenas erro, culpa, que não pode ser tratado como dolo, fraude ou simulação. Após tecer considerações acerca das verbas incluídas na base de cálculo das contribuições previdenciárias e consignar que, abre aspas, as verbas supostamente pagas pela empresa a título de adicional de insalubridade, periculosidade, horas de sobreaviso, auxílio alimentação, auxílio funeral, abono à assiduidade, ausências permitidas, seguro de vida, auxílio creche, auxílio quilometragem, bolsa de estudo, dispensa incentivada, licença prêmio, PLR, sequer foram objetos do lançamento, a DRJ prolatou um acórdão assim emendado. Só que, apesar da... E aí, o que eu acho que acabou colaborando para o contribuinte ter replicado parcela dessas teses que não são objeto de lançamento, é que, apesar da DRJ fazer essa delimitação do que não era, ela acaba tecendo algumas considerações doutrinárias sobre a inclusão ou não dessas verbas na base de cálculo das contribuições. Intimada do acórdão, a recorrente apresentou um recurso voluntário replicando parcela substancial das teses declinadas em sede de impugnação, salvo a preliminar de incompetência da DRJ e do CARF para apreciação do auto. No mérito, ela deixa de apresentar insurgências contra as férias indenizadas proporcionais e o respectivo terço, o auxílio creche, o auxílio quilometragem, a bolsa de estudo, a dispensa incentivada, o abono de férias, a licença prêmio, a PLR e o auxílio transporte. Eu escrevi aqui, né, que estão, sobre essas verbas, estão operados os efeitos da preclusão, mas, em verdade, isso nem foi objeto do lançamento. Eu acabei fazendo assim para até tentar simplificar a questão que já foi devolvida para cá de uma maneira um tanto quanto complexa.
diferir a apreciação dos pressupostos de admissibilidade, justamente para fazer essa delimitação. E consubstanciei o seguinte: de forma estritamente doutrinária, discorre sobre as verbas que integrariam a base de cálculo das contribuições, elencando as inúmeras que não a compõem. Sem realizar qualquer cotejo com o caso concreto, pediu que fosse decotada uma série de parcelas que nem mesmo foram objeto do lançamento, como já consignado pela instância ACOR. Mesmo tendo a DRJ explicitado que não estariam incluídos aquele tanto de verba que eu já li no relatório, e também a questão do aviso prévio indenizado, que nestes autos não tem, como eu coloco lá, que os lançamentos constantes do presente processo não tomam por base de cálculo o aviso prévio indenizado. Reitera a recorrente o pedido de exclusão de grande parte dessas parcelas. Por flagrante carência de interesse de agir e, consequentemente, por falecer de interesse recursal. Então, eu tirei as teses que ele não renovou e aqui eu fiz o cotejo só mesmo das teses que ele não tem interesse de agir, mas ainda está mantido no recurso dele. Quais sejam adicional de insalubridade, periculosidade, horas de sobreaviso, auxílio alimentação, auxílio funeral, abono assiduidade, ausências permitidas, aviso prévio indenizado e seguro de vida. Então, para apreciação por esta colenda turma, permanecem os seguintes temas: preliminarmente, a nulidade do mandado de procedimento fiscal e a decadência de parte da exigência, e no mérito, a não incidência das contribuições sobre ajuda de custo, gratificações e bonificações, o terço constitucional de férias gozadas, o 13º salário, o salário maternidade, os 15 primeiros dias de afastamento em razão da doença, do acidente de trabalho e, nesse 166, eu acho que eu não coloquei, e a questão ainda da multa qualificada. São esses os objetos deste recurso, bem similar ao 188, a discrepância é pequenininha, mas basicamente as verbas que nós vamos discutir são essas. Então, passo a análise da preliminar. A primeira preliminar de nulidade do procedimento fiscal, como já bem esclarecido pela DRJ, a competência para o auditor realizar a fiscalização não decorre do MPF por ser um ato prévio ao início do procedimento e emitido exclusivamente de forma eletrônica, podendo o contribuinte tomar ou não dele conhecimento a seu critério, além de, em face da portaria, o mandado de poder ter o prazo de validade de 120 dias, sendo admitidas as prorrogações, bem como as alterações, de modo que não houve ofensa ao devido processo legal, em segurança jurídica ou qualquer aviltamento dos direitos e garantias do contribuinte, que é a defesa dele que é apresentada nestes termos, dessa forma genérica. Certo que, e aqui eu transcrevo uma decisão deste Conselho, que o MPF é um mero instrumento de planejamento e controle da atividade de fiscalização e eventuais vícios a ele relativos não invalidam nem maculam o lançamento do crédito dele decorrente. Eu sustento que, ainda que se pudesse vislumbrar alguma inobservância do procedimento, igualmente não seria possível acolher a preliminar, isso porque não se declara nulidade de um ato sem que seja comprovado um prejuízo por ele causado. Do escrutínio das razões declinadas quanto à nulidade, sequer tangenciado qual dano teria sido suportado pela parte recorrente, e por essa razão eu estou rejeitando essa preliminar. Aí existe aqui a questão da decadência, e aqui eu já saliento que talvez seja a questão mais complexa desses autos, justamente pelo entendimento de se houve ali a caracterização, né, do dolo, da fraude, da simulação, para aplicar a regra do artigo 173, inciso 1º, ou se, neste caso, não constaria no relatório fiscal elementos para essa caracterização. Como eu falei no começo, a fiscalização aplica essa multa qualificada só na competência 12, por ter o contribuinte falado que estava inscrito no Simples e não estava. Eu fiz até a transcrição do que consta no relatório fiscal, ele fala assim, em várias competências declarou só um segurado, em algumas outras fala que ele fazia parte do Simples. Só que a multa qualificada só foi aplicada na competência 12.
E, assim, no relatório fiscal é basicamente uma linha falando que aplicava-se um 173 porque o contribuinte estava tentando iludir o fisco, ponto. Então, mas eu entendo que essa é uma questão controversa que pode gerar entendimento de ambas as vertentes. Então, no caso, o que eu coloco, fiz essa consideração, né, súmula CARF 72, falando de como que aplica, como faz a contagem do prazo, tudo, e eu transcrevo o que consta no relatório fiscal. No período de 1/7 a 4/9, a 4 de 2009, o contribuinte apresentou o GFIP como optante do Simples em várias competências e ou com apenas um empregado. Tal conduta levou a fiscalização a efetuar o lançamento desde aquela competência, uma vez que constatou-se a intenção de iludir o fisco, artigo 173, inciso 1º. Entretanto, da análise dos fundamentos legais de cada um dos 3 autos de infração objeto do feito, noto que apenas para a competência 12 foi aplicada a multa qualificada por constatada sonegação, fraude ou conluio, e isso que consta, né, na autuação. E aí fiz a sinalização das folhas, e como pontuado pela recorrente, ainda que se admita que praticou um ato doloso no ano calendário de 2008, não pode presumir que houve o mesmo ato no ano de 2007. No ano de 2007, não teve nenhuma competência que foi aplicada à multa qualificada. A multa qualificada só veio ser aplicada no 12 de 2008. Tirante o excerto supratranscrito, nenhuma outra justificativa é apresentada pela fiscalização para caracterizar a ocorrência de condutas dolosas, fraudulentas ou em que constatada simulação ônus estes que lhe incumbia. Em 8 do 11 de 2012, foi a recorrente cientificada da lavratura dos autos de infração, vide folhas 3, 14 e 30, com exigência referente às competências compreendidas entre 1 de 2007 a 4 de 2009. Então, constatado o recolhimento a menor e ausente a comprovação da prática de dolo, fraude ou simulação, fulminadas pelas decadências as competências 1 de 2007 a 10 de 2007, inclusive. E este é o ponto mais sensível da autuação que a gente aprecia. Do mérito da não incidência das contribuições sobre ajudas de custo, gratificações e bonificações. Ela defende o seguinte, que contrariando o expressamente considerado pela DRJ, a expressamente exigência da presente contribuição sobre verba em exame paga a colaboradores, a título de exemplo. E aí ela traz alguns segurados para comprovar que teria sido paga a ajuda de custo para eles. Já passo para a minha análise. Nos cálculos referentes ao segurado Vicente, não há inclusão de qualquer adicional, gratificação ou bonificação, mas estão somente horas normais, horas extras e com 50% no reflexo das horas extras. E quanto ao Luiz Maria dos Santos Batista e seus respectivos... Luiz Maria dos Santos Batista e Osmar Alves Batista, que foram as pessoas que ele enumerou para comprovar, o que a gente vê é o seguinte, o pagamento da suposta ajuda de custo teria ocorrido no mês de seus respectivos desligamentos. O desligamento dessas pessoas aconteceu em janeiro, eu acho que de 2007, uma coisa assim, e ele alega que aquilo ali era a ajuda de custo. Então, isso está, né, nessas folhas aí. A linha G do parágrafo 9º do artigo 28 exclui da base de cálculo das contribuições somente a ajuda de custo que for paga em parcela única recebida exclusivamente em decorrência da mudança do local de trabalho do empregado na forma do 470 da CLT. Não me parece verossímil o pagamento de ajuda de custo conferida no mês da rescisão contratual, uma vez que a empresa que demite seus funcionários não demonstra a pretensão de transferi-lo de localidade no curso do aviso prévio. Além disso, nenhum outro documento foi acostado para comprovar se tratar da concessão de ajuda de custo, razão pela qual deixo de acolher o pedido. Questão do terço constitucional das férias gozadas. Temos aí, né, um repetitivo. Peraí. Ah, tá. Temos aí, né, o repetitivo do STJ, que falava que não incidia, mas a questão veio a ser pacificada agora, recentemente, com o STF. Coloquei aí o tema de número 985,
que, em sentido oposto, foi firmada a tese de ser legítima a incidência da contribuição social sobre os valores pagos a título de terço condicional de férias gozadas. Então, por esse motivo, eu rejeitei a alegação. Temos ainda uma alegação de não incidência sobre o 13º, e aqui, novamente, a questão é pacífica. Temos duas súmulas do STF, a de 207 e a de 688, a de 688 mais explícita ainda, dizendo ser legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário, razão pela qual eu estou também não acolhendo a tese. Salário maternidade, que é objeto deste lançamento, novamente aqui temos uma decisão sob o rito de repercussão geral do STF, que afirma ser inconstitucional a incidência da contribuição a cargo do empregador sobre o salário maternidade. Então, por força também do regimento interno deste Conselho, eu estou acolhendo a tese suscitada por causa desse julgado do STF, razão pela qual eu afasto a autuação neste tocante. Temos ainda outra questão pacífica, que foi firmada, né, também em repetitivo, que fiz aí a transcrição do que a DRJ declina de motivo para manutenção da verba paga nos 15 primeiros dias, né, do afastamento. Só que também temos jurisprudência já firmada sob o rito do 543C do CPC de 73, falando que essa parcela não estaria incluída. Então, eu também acolho a tese para excluir da base de cálculo a importância paga nos 15 primeiros dias do afastamento por motivo de doença. E esse aqui eu coloquei errado, aviso prévio indenizado, a gente vai ver só na próxima. Acabei de deletar aqui na minha minuta, vocês podem, por gentileza, desconsiderar. E a última tese, que também, pelo mesmo motivo, né, que ela seria problemática com relação à questão da decadência, ela se torna controversa aqui, que é a questão da aplicação da multa qualificada ou não. Porque a instância ACO, para manter a multa qualificada, ela assevera o seguinte, vou ler só o que está destacado. Portanto, a conduta da empresa revela a intenção dolosa de iludir o fisco, tal como imputado pela fiscalização, pois para 2 anos não apresentou nenhuma GFIP correta, ou omite praticamente todos os fatos geradores, ou informa reduzindo o valor efetivamente devido pela indevida indicação de ser optante do simples. Acrescente-se ainda que, estando caracterizado o dolo, fraude, justifica-se a qualificação da multa. Malgrado descreva condutas perpetradas ao longo de 2 anos que justificariam a qualificação da sanção, somente na competência 12, aplicada a multa em 150%. Chama a atenção o fato de inexistir no relatório fiscal embasamento, a meu ver, né, para a aplicação da multa qualificada, confira-se. Então, eu fiz a transcrição do que consta aí integralmente, que no item C, ela fala da aplicação da multa qualificada, e no último parágrafo que está destacado, é consubstanciado o seguinte: no período de 1/7 a 4/9, o contribuinte apresentou GFIP como optante do Simples em várias competências e ou com apenas um empregado. Tal conduta levou a fiscalização a efetuar o lançamento desde aquela competência, uma vez que constatou-se a intenção de iludir o fisco. Ora, somente, abre aspas, e aqui eu colaciono um trecho de um acórdão proferido pela Câmara Superior, que somente é justificável a exigência da multa qualificada quando o sujeito passivo tenha procedido com evidente intuito de fraude, minuciosamente justificado e comprovado nos autos. No caso, não me convenço de ter a autoridade fiscalizadora logrado êxito em comprovar a situação capaz de justificar a aplicação da multa qualificada, e por esse motivo, qualificada só numa competência 12, e por esse motivo eu estou afastando. O dispositivo ficou um pouco extenso, que seria, eu estou conhecendo parcialmente do recurso, apenas quanto às preliminares e ao pedido de exclusão da base de cálculo, o montante referente às ajudas de custo, gratificação, bonificação, terço constitucional de férias gozadas,
13º salário, salário maternidade, 15 primeiros dias de afastamento em razão de doença ou acidente de trabalho, para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para declarar a decadência das competências 1 de 2007 a 10 de 2007, excluir da base de cálculo a importância paga nos 15 primeiros dias de afastamento por motivo de auxílio, por motivo de doença ou acidente, também os valores expendidos a título de salário e maternidade, bem como para afastar a multa qualificada. É o encaminhamento, presidente. Tá, eu estou verificando, mas tem muitos itens, né, Ludmila, então a gente tem que ser isso com um pouco de calma aqui, né? Enquanto vejo aqui com um pouco de calma, eu já passo a palavra para a Sônia, para se manifestar aí. Pode falar, Sônia. Bom, com relação à multa qualificada e decadência, eu já vinha me manifestando em diversos processos, né, que a omissão de rendimentos por si só, a infração tributária por si só, seja ela qual for, ou a estratégia de defesa por si só, não são suficientes para comprovar a existência de fraude, dolo ou simulação. E é preciso aí que a autoridade fiscal, que ela descreva o comportamento doloso, a fraude, a simulação em todas as suas vertentes, né? E ela demonstre a utilização para a prática infratora. Em caso contrário, ela não resta justificada, né? E tem até um julgado, a Ludmila trouxe bem aí um julgado da Câmara Superior, mas tem até um julgado aqui da segunda Câmara, a primeira turma ordinária, que fala exatamente isso, que a conduta qualificada, se é por evidente intuito de fraude, tem que trazer documentos inidôneos, né, interposição de pessoas, atos artificiosos, né, a conduta ela tem que ser minuciosamente descrita no lançamento e tem que ter um conjunto probatório robusto. Então, eu só estou trazendo essas observações para dizer que eu concordo com o encaminhamento proposto pela relatora. Eu confesso assim que realmente o problema é não ter trazido vários elementos, porque de fato o que se vê não se pode, eu acho que ali ela tinha um ônus, né, de melhor detalhar e justificar, colocar numa linha, iludir o fisco, ficou carente de fundamentação, ainda mais que dolo, fraude ou simulação, isso precisa, por isso que eu até pedi vista naquele seu outro processo, né, da questão da responsabilidade, que são coisas que exigem um trabalho minudente mesmo da fiscalização para que a gente consiga falar nessa responsabilização, nessa qualificadora, então... Às vezes, a autoridade fiscal, ela confunde a própria prática da infração ou os argumentos de defesa trazidos com a fraude, o dolo e a simulação suficientes para qualificar a multa. Exato. Tem que ser para gerar a conduta infratora, não para defender a conduta infratora. Então, existe um equívoco aí. Eu concordo totalmente com você. Tá. Eu acho que as questões são como a questão de... Também não tem mais apontamentos a fazer até com a multa qualificada, né? Eu estou com um pouco de dúvida. Tudo bem, o terço de férias, o 13º e... 13º, então, né? Eu estou com uma dúvida só pontual em relação à questão dos 15 dias, né, do afastamento do empregado. Não de discordância quanto ao mérito. É uma questão assim que já tem nota da Procuradoria, inclusive, a respeito do assunto, mas porque, então, em tese, por essa via, a gente já poderia dar provimento. Mas a questão porque esse RESP aí que você citou, né, ele está, pelo menos aqui nos meus apontamentos, ele está suspenso, né, para julgamento, para esses fins, para 1230, ele tinha sido suspenso com repercussão geral no tema 163, recurso extraordinário, depois tema 985 do STF. E eu não sei se... Era as férias.
Era a questão das férias. Mas eu acho que esse 1, 2, 3, 0 ele englobava várias coisas. Ele era um recurso repetitivo que englobava vários itens, eram várias rúbricas. Salvo engano, esse primeiro ele não foi admitido. E eu acho que ele acabou perdendo o objeto, remanescendo só o 985, que foi o único das férias. Eu acho que o Leonan já fez uma narrativa, não foi, Leonan, desse... Eu estou com dúvida em relação a essa questão, mas porque não vai fazer diferença para o resultado, tá? É só para não ter uma informação aí. Não, mas eu acho que é isso mesmo. O 130, salvo engano, ele não foi admitido, mas aí foi o 985 que tinha discussão única e exclusivamente da questão do terço constitucional de férias, que foi julgado agora. Então, é matéria sem repercussão, sem peso constitucional? Ele perdeu o objeto por algum motivo. O Leonan vai explicar isso melhor. Eu quero a ajuda dos universitários. Você tem anotado ele ou não? Só para me atualizar aqui. Eu não lembro precisamente de cabeça qual foi o motivo, mas foi isso mesmo. Subiu só a parte do texto. Subiu só a parte do texto, é? Foi. Tá. Ok. Então tá, não tem muito a acrescentar, não. Acho que é por aí mesmo. Deixa eu só ver como é que ficou. Se alguém tem dúvida, né? São várias rúbricas, né, gente? Então, assim, aí pode haver dúvidas, mas como são matérias já há muito tempo debatidas no judiciário, então agora, por coincidência, no ano passado, né, sessões virtuais aceleraram lá o trabalho e eles começaram a julgar essas coisas todas. A Sônia está com a mãozinha levantada, não sei se... É uma mão velha. O problema deste processo foi separar o joio do trigo. Esse foi a grande dificuldade. As teses são fáceis, porque está tudo pacificado, como eu fiz a transcrição aí, tem muita súmula, muito repetitivo. Mas como ele faz uma defesa extremamente genérica, ele pega basicamente, ele pega o parágrafo 9 do artigo 28 e coloca tudo na defesa dele desde a impugnação. E a DRJ rebate, apesar de delimitar, e aí volta coisa parcial. Então, isso aí que deu bastante trabalho de fazer. Sim, imagino. E, colega, está aberto aí também para observações adicionais. Eu já... Oi. Esclarecido. No final do item 2.5, na página 11, que você incluiu aí também, indenizado, né? Acho que não está na discussão, não. Na hora que eu li, Mário, eu acho que, não sei se eu falei quase para dentro, mas é porque aviso indenizado está no outro processo, não está nesse. Aí eu até deletei já da minha minuta, que estava aí de forma inadvertida, mas obrigada pela lembrança, mas eu já corrigi. Mas obrigada, mas está corrigido, não tá, e também não está na ementa, não. Como vocês podem ver aí, está excluído. Ok, se não tiver nenhuma dúvida adicional, vamos passar para a votação. Mário, como vota? Acompanhe o voto da relatora, presidente. Acompanhe o voto da relatora. Eu também acompanho o voto da relatora, presidente. Eu também acompanho. Eu também acompanho. Também acompanho. Estou Vigílio? Com a relatora. Também voto com a relatora. Então, ficou isso aí, né? É extenso aqui, então foi conhecido parcialmente, apenas quanto aos preliminares, ao pedido de exclusão na base de cálculo desses de ajuste de custo, gratificações, bonificações, texto constitucional, 13º, salário maternidade, 15 primeiros dias. Na parte conhecida, foi dado parcial provimento, declarando a decadência, excluindo a base de cálculo do orçamento os 15 dias, e também o salário maternidade. E você não colocou na parte excluída da base de cálculo do lançamento as férias gozadas, né? Férias gozadas. Ah, não, é aquele que não, foi decidido. Férias não tem. Sim, porque seja, óbvio.
Salário férias gozadas, tá certo. Então, foi só o salário maternidade dos 15 dias, né? Bem como para passar a multa qualificada. Ok. Ficou isso, então. Então, a gente passa agora para o 188, é isso? Exatamente. O 188 é exatamente, quase exatamente a mesma coisa, que é só apenas outro ano. Na impugnação, a gente vê a mesma conduta, inúmeras teses, várias verbas. A DRJ faz já uma delimitação. Aqui ele abandona algumas teses que ele não tinha abandonado antes. Aqui ele abandona a tese da multa qualificada, que ele não renova, e ele também não renova a tese da decadência, até mesmo porque, neste caso, não teria nada decaído nem parcialmente. Só que essas teses, elas não são replicadas. Então, aqui eu faço essa delimitação, como fiz no outro, só que, neste caso, operam-se os efeitos da preclusão sobre duas teses que foram apreciadas aqui, que é a tese de decadência e tese da multa qualificada, que ele não faz. E eu acho que ele não faz, e eu até explico por quê. Porque a tese da decadência, ela vinha junto com a tese da multa qualificada. Aí, como ele vê que ele perde a decadência, ele simplesmente exclui do recurso, não fala mais nada sobre a multa qualificada e operou sobre essas teses o efeito da preclusão. E, diferentemente do caso anterior, como vocês até perceberam por constar no meu outro voto, aqui tem uma discussão sobre aviso prévio indenizado. É interessante que a DRJ demonstra conhecer, né, que a jurisprudência ela está inclinada a excluir essa parcela da base de cálculo, mas a DRJ diz que ela não pode fazer essa exclusão porque não foi declarada a inconstitucionalidade, então que não tem nenhum ato proferido que determine fazer essa exclusão, razão pela qual ela mantém o aviso prévio indenizado, só que aqui, neste caso, nós vamos excluir, né, justamente pelo mesmo RESP que trata do afastamento dos 15 dias, ali também estava abarcado o aviso prévio indenizado, e o encaminhamento seria, assim como no outro, conhecer parcialmente do recurso, só que, diferentemente do caso anterior, aqui só tem uma preliminar, que é aquela preliminar de nulidade do mandado do procedimento fiscal, que aqui ele reitera, e do pedido de exclusão da base de cálculo. Vemos as mesmas teses, ajuda de custo, gratificação, bonificação, terço constitucional de férias gozadas, 13º, salário maternidade, diferentemente do outro, aqui nós temos um aviso prévio indenizado, temos também os 15 primeiros dias de afastamento, então essas são as matérias conhecidas, e na parte conhecida, eu estou dando parcial provimento para excluir da base de cálculo a importância paga nos 15 primeiros dias de afastamento e os valores dispendidos a título de salário maternidade e aviso prévio. Ficou um dispositivo mais simplificado, porque não há discussão da multa qualificada e não há também reconhecimento de decadência parcial, como tinha no caso anterior. É isso, presidente. Ok, dúvidas? Me permite, presidente? Claro. Ludmila, voltando aí no aviso prévio, me parece que não está fundamentado, porque você, no título lá que você tratou, o item 2.5, você colocou só verba paga em razão do afastamento por motivo de doença. Eu acrescentei, essa minuta aí que eu coloquei foi uma outra versão, eu acrescentei a ementa dela, coloquei no título, isso já até retifiquei aqui, posso mandar para vocês, e também a transcrição, no anterior, eu tinha tido a transcrição aos 15 primeiros dias, e aí eu copiei a parte da ementa que abarca a questão do aviso prévio, e na ementa do meu acórdão, mesmo nessa versão que está com vocês, já tem, está lá, né, o último tópico, contribuições sociais, razão do afastamento, aviso prévio indenizado e o número do RESP. Tá.
É porque estava sem fundamentação, né? Nessa negociação. Foram ajustes finais. Okay. Aqui. Mário, então, como você, ninguém tiver dúvida. Mário, como vota? Acompanhe a relatora, presidente. Acompanhe a relatora. Acompanho também. Acompanho também. Acompanho. Acompanhe, senhor presidente. Eu vou acompanhar. Então, ficou esse conhecido empate. Na parte conhecida foi parcial provimento, né? A diferença em relação ao outro é que não teve a decadência nem a multa qualificada. E o próximo seria o 167, né? Ainda está desse mesmo contribuinte. Passo a palavra para a relatora. Obrigada, presidente. Este é bem mais simples, porque é um descumprimento de obrigação acessória de CFL 678, que são aquelas questões que estão umbilicalmente atreladas à principal. Só passando a leitura do que importa, até para diferenciar dos demais, como a DRJ, naquele primeiro caso que nós julgamos, ela acolheu parcialmente a impugnação para decotar umas parcelas de bonificação, ela já determinou o recálculo da multa, que era uma multa de 11 mil e poucos reais. Por causa dessa retificação, ela também já procedeu o cálculo aqui da multa, e a multa ficou uma multa de 10 mil e poucos reais. Essa multa ela é calculada, o relatório fiscal explica isso direitinho, aquela de grupo de multas, né? A cada tantas infrações, 200 reais, mais tantas, então ela vai fazendo essa gradação. Então, no relatório fiscal, fica a indicação, né, de quais são as obrigações acessórias que estão aqui, as obrigações principais que deram ensejo à aplicação dessa multa por descumprimento de obrigação acessória. Na peça impugnatória, ela replica a mesma questão da nulidade, o CARF e a DRJ não teria competência para apreciar o lançamento, que o mandado de procedimento fiscal também seria nulo, porque extrapolou o prazo. Pediu decadência, aplicando o parágrafo 4º do artigo 150, e quanto ao mérito, ela basicamente replica todas as inúmeras teses da obrigação principal aqui nos autos da obrigação acessória, e também faz a questão do pedido do afastamento da multa qualificada, ou seja, todas as teses que a gente já acabou apreciando nos outros dois autos. É feito uma conversão do julgamento em diligência para ver se era caso de reduzir ou não a multa, é feito um comparativo delas, o contribuinte é intimado, é emitido um novo relatório, e no final, prolatado um acórdão, que eu colacionei aí a ementa dele. No recurso voluntário, ela acaba deixando também, como fez nas oportunidades pré-egressas, de tratar da incompetência da DRJ e do CARF, e também, no mérito, ela também abandona a defesa de algumas verbas. Mas aqui, como nós estamos falando de multa, eu nem fiz uma delimitação, porque, basicamente, a única coisa que nós vamos fazer é replicar o resultado das obrigações principais. Então, eu conheci do recurso integralmente. Da questão da nulidade do procedimento fiscal, a mesma tese do extrapolamento de prazo que nós já apreciamos nos outros dois casos. A questão da decadência, aqui é uma multa, então não tem que se falar de aplicação de parágrafo 4º de artigo 150, a multa é sempre aplicada de ofício. Fiz a transcrição da súmula do CARF 148 para rejeitar essa preliminar, e com relação ao mérito, registrei que dois acórdãos, né, foram prolatados na mesma sessão, que é o de número final 88, de final 77, que nós acabamos de apreciar, em que o contribuinte logra um êxito parcial em ambos. Colacionei as ementas, e além disso, esta multa CFL 68, ela alberga outras duas autuações que já foram julgadas há muito tempo, nos anos de 2014 e 2015,
fiz a transcrição da ementa de ambos. Num dos casos, há uma procedência parcial, determinando a exclusão das verbas dos 15 primeiros dias de afastamento, do terço de férias indenizadas ou gozadas, aviso prévio indenizado e vale transporte, e no outro processo foi negado o provimento integralmente. Assim, as exclusões da base de cálculo da contribuição ultimada nos autos das obrigações principais acima mencionadas deverão refletir na imputação da sanção aplicada. Então, ante o exposto, eu estou dando parcial provimento ao recurso para que a multa seja recalculada, considerando o decidido nos processos de número final 88 e final 77, que foram apreciados nessa sessão, e no processo final 33, que foi apreciado pela terceira turma especial no ano de 2015. Eu não falei aqui do processo final 22, porque ele negou provimento, então não teria nenhum impacto que interferisse no cálculo da multa. É o encaminhamento, presidente. Ok. Dúvidas, senhores? Foi feito lá nessas baixadas de processo, foi feito a questão do comparativo. Tá. Então, a palavra está com os colegas, senão o Mário pode já passar a votação já. Acompanhe a relatora, presidente. Acompanhe a relatora. Eu também acompanho. Eu também acompanho. Também estou acompanhando. Senhor presidente, eu só fico com uma preocupação. Será que, da forma como foi feito, o pessoal vai saber depois executar esse processo? Não vai criar uma dificuldade? Só essa parte administrativa que, com o mérito, eu concordo, mas só da forma como está... Não sei. O que o senhor acha? A gente tem julgado sim, Vigílio, não só a nossa turma, tá? Outras turmas também têm julgado aqui nesse sentido de que seja feito recálculo, porque vão ser extraídos, né, da base de cálculo determinados componentes, né? E em vez de replicar todo no corpo desse auto das obrigações acessórias todas as indicações, né, todas as exclusões que foram efetuadas naquele, a gente simplesmente manda eles reportarem, né? Esse processo vão baixar, eu não vejo dificuldade nenhuma para a execução da decisão, não vejo a princípio da maneira como está, até porque o que vai depender, né? Que quando forem recalcular, eles vão ter que tirar o que as turmas que nos processos de obrigação principal foi eventualmente exonerado, né? Eu não vejo dificuldade assim a princípio. Tudo bem. Até porque para eles executarem isso, eles vão ter que aguardar o julgamento das obrigações principais, né? Assim, não sei como é que eles façam, eles vão ter que aguardar necessariamente, né? Até que pode haver algum tipo de... Na verdade, por exemplo, a parte interessada, uma Procuradoria da Vida, ela teria de entrar com um recurso especial junto ao processo de obrigação principal e também junto a esse, né? Que é o interesse dela, reverter, né? Enfim, mas eu não vejo problema não, Vigílio. A gente não teve nenhum embargo de unidade de origem até hoje por conta disso, assim, que é impossível executar alguma coisa do gênero, tá? Tudo bem, senhor presidente. O seu voto, por favor? Não, no mérito eu acompanho a relatora. Ok, então ficou isso, tá? Vai ser visto aí o resultado desses julgamentos, né? Vão ser feitas as exonerações correspondentes, as já efetuadas, e aí se fazer cálculo, né? Porque a multa varia conforme essas exonerações. E eu já passo a palavra novamente para a doutora Ludmila. Então, o voto, presidente? Eu replicar o voto vai ser... eu acompanho, desculpa, eu acompanho
a relatora, né, para que a multa seja calculada e considerada aí as alterações nos lançamentos das obrigações principais decididas no âmbito do CARF. E aí passo agora, então, já para o doutor Martim Gerson, o item 168 da pauta. Obrigado, Ludmila. E a gente fica com o item 168 agora para julgamento, que é o Martim, o relator. Por favor, Martim. É o embargo, se não me engano, né? Isso, exatamente. Então, o 168 da pauta é o embargos de declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional, onde é uma questão bem simples. Aqui era um caso que era um recurso de ofício, que foi negado o provimento do recurso de ofício, mantida a decisão do DRJ, e a decisão do DRJ entendia que havia uma nulidade, que era nulo, uma parte ali do lançamento, que era o levantamento P1, que se tratava de PLR. Por que teria essa nulidade? Porque lá no lançamento foi colocado a capitulação legal, só abrir aqui o ponto exato, de que se tratavam de segurados enquadrados como empregados, enquanto, na verdade, era PLR pago a diretores, seriam os contribuintes individuais. Então, o auto-lançamento veio com uma capitulação equivocada. Aí, por estar equivocada, a gente negou o provimento do recurso de ofício, mantendo a decisão da DRJ, e a Procuradoria entra com um embargo de declaração, dizendo, olha, não está claro qual é o vício aqui, se é formal ou material. A DRJ também não disse, nós também não se manifestamos. Fiquei até um pouco de dúvida se cabia aqui porque não havia uma omissão, talvez, propriamente, né? De fato, o código não fala disso, mas, digamos que fosse o contribuinte alegando que ele entra com um recurso propriamente dito, né? E no recurso a gente poderia dizer, tu não pediu para... no momento foi tratado se era material ou formal no teu recurso. Só que o recurso de ofício, ele, na verdade, é um reexame da matéria, né, como se fosse o reexame necessário do Código de Processo. Então, numa linha de reexame, de fato, a decisão ela é omissa lá na origem, então eu entendo que, de fato, lá na origem é omissa, então a nossa que confirma ela também é omissa por não ter entrado nesse mérito, né, de ser material formal. Então, eu entendo que tem, sim, a omissão, e entrando no mérito de ser vício material formal, eu entendo que se trata de vício formal, né? Por quê? Porque se trata de somente a capitulação legal do lançamento ali que foi colocado como se fosse de segurados e empregados, enquanto, na verdade, deveriam ter sido por segurados contribuintes individuais. Então, por somente ocorrer um erro na fundamentação legal, eu entendo que se trata de um vício sanável e, portanto, é um vício formal. Eu tentei achar jurisprudência sobre o assunto aqui no CARF, é muito bem... Ninguém fundamenta muito quando diz por que é formal, por que é material. Na Câmara Superior mesmo, quando tem essa discussão lá, chega bastante essas dúvidas lá, quando os nossos processos aqui na Câmara Baixa, né, são julgados por vício formal, material. Muitas vezes lá diz, não era nem formal nem material, mas já que a matéria em discussão é essa, fica formal. É bem estranho. Então, assim, eu entendi que seria vício formal. Não sei se alguém vai entender que seria um vício diferente, ou entender que não haveria omissão, mas meu voto seria, então, por acolher os embargos de declaração, para sem lhes atribuir efeitos infringentes, faltou um A aqui, faltou sanar a omissão do voto condutor, reconhecendo que a natureza do vício do lançamento no levantamento P1 é formal. Ok, obrigado, Martim. Não, dúvida que eu tenho é só o seguinte, na verdade, o erro foi só uma questão de capitulação legal, ou a autoridade lá, a lançadora, ela entendeu que o que estava acontecendo era uma prestação de serviço de contribuinte individual. Entende? Que aí eu acho que se o que ela entendeu está errado, é uma coisa. Outra coisa é a capitulação legal em si, que às vezes é um equívoco, né? Entende o que eu quero dizer? Entendi. Pelo que eu me lembro do caso, né, porque estava com 30 e poucos processos essa pauta,
e pelo que constava também no acórdão da DRJ, no meu acórdão de recurso de ofício voluntário, era somente erro na capitulação. É somente isso que é exposto. Posso tentar confirmar aqui no relatório, mas é um volume grande, para tentar sanar. Acho que é bem rápido aqui para olhar. Eu olho mesmo também. Que eu também estou procurando aqui. Costumo ser rápido nessas coisas. Eu acho que está na folha... tem um monte de volume, aí fica chato. 557, eu acho. 557 começa o relatório. Na verdade, está considerando como segurado empregado, né, os administradores. Assim, o lançamento ele difere. Participação nos lucros empregados, participação nos lucros diretores. Então, ele não equipara no lançamento, ele faz justamente a divisão, né, de empregados e diretores. Por que faz essa divisão? Porque a capitulação seria diferente. É um troço meio básico, né? Eu acho que seria, provavelmente deve ser um erro aí na... Eu tenho um erro só de digitação, eu escrevi algumas vezes levantamento P1, é PL1, tá, no voto. Inclusive está no dispositivo. No dispositivo está certo? Não, em vez de P1, é PL1, participação nos lucros 1. Detalhe importante esse, que pode ter um P1 aí vi outro embaixo. Não, é PL1, foi só um erro de digitação mesmo, que eu fui copiando. Então, lá no relatório fiscal, a folhas 560, é bem onde fala do levantamento PL1. Eles falam da Lei 6.404, fundamentam dizendo que seriam... falam da parte dos sócios-diretores, né? A ação não está muito boa, mas... Os autos antigos, que a fundamentação é bem precária, né? Bem sintética, melhor dizendo, né? Mas eu também não vejo nenhum indicativo aqui de que eles tenham entendido que os diretores sejam empregados, né? Que não é... Por exemplo, se olhar, Rony, no lançamento lá, quando fala levantamento PL1, de salário de contribuição empregado avulso, lá na folha 143, por exemplo, vai dizer assim, eles não põem como contribuinte individual. Eu acho que aqui que está a falha, né? Eles lançam como salário de contribuição de empregado, e não como salário de contribuição de contribuinte individual. Também, eu não entendo, não fui fiscal, né? Mas vocês devem saber. Eu acho que na hora de apertar o botãozinho ali, eles botaram o botão do empregado na hora de fazer o lançamento, e puxou as informações, né? De empregado. Acho que PL1 é? PL1, por exemplo, na página 143, por exemplo, tem um lançamento ali. Pois é, parece que eles estão considerando isso aí como empregado, né? Esquisito isso aí. E no relatório fiscal eles fazem lá a diferenciação. O relatório fiscal está muito pobre, né? Mas eles diferenciam, né? Empregado. Isso, diz que somente empregado tem direito, no PL1, né? Somente os empregados têm direito, falam que são administradores, mas depois, no caso do julgamento, né? Eu vou ler aqui o que eu botei no voto, né? Que eu repeti o da DRJ, se me permite, para tentar esclarecer o caso. A DRJ entendeu que houve inobservância de atributos necessários para a validade do levantamento PL1, participação dos resultados diretores.
resultando em sustentável esse lançamento fiscal, havendo se decretado de ofício a improcedência, já que não se encontram revestidos elementos essenciais, entendo que não merece reparos a qual nesse tocante, conforme a fundamentação abaixo, a qual é dado como razões de decidir. Tá, a leitura do item 2.3 do relatório fiscal, folha 557 a 558, verifica-se que o presente levantamento decorrente de valores pagos de participação nos lucros e resultados, PLR, ao administradores, diretores e conselheiros. A autoridade fiscal ressalta que tais administradores foram admitidos de acordo com as normas da Lei 6.404. Os diretores não empregados são classificados como contribuintes individuais na forma prevista no artigo 12, inciso 5, ali na F da Lei 8.212, sobre suas remunerações e contribuições de 20% e 11% a título de retenção. Conforme discriminativo analítico de débito DAD, verifica-se que a fiscalização efetuou todo o lançamento e levantamento PL1, considerando os administradores como segurados empregados, e não como contribuintes individuais, conforme relatado no relatório fiscal. Assim, a infração tal qual descrita pela autoridade lançadora, esse relatório fiscal não se coaduna com os fundamentos legais capitulados. Ele fala que há erro na fundamentação, eles falam, né, que há erro na fundamentação legal. Mas eu particularmente não acho que foi um erro na fundamentação legal, não. Assim, eu acho que isso aí não está claro no relatório. O relatório fiscal está precário, ele não chega, mas assim, na verdade, no discriminativo de débito está descrito todos esses caras como sendo empregados, não como sendo contribuintes individuais, entendeu? Eu não entendi isso, presidente. Eu estou vendo aqui o relatório na página 560. É que ele fala aqui, ó, consultando o discriminativo analítico de débito, verifica-se que a fiscalização efetuou, olhando o teu embargos, né? Então assim, vamos lá. Todo o lançamento do levantamento, considerando os administradores como segurados empregados, e foi isso que ocorreu ali. Isso. Ele efetuou todo o lançamento. No relatório fiscal, diz que eles não são empregados, né? Tá no relatório, tá dizendo que não são empregados. No relatório, qual a página? Deixa eu tentar explicar assim. Folha 560, tá? Lá tem o relatório fiscal quanto ao PL1. Diz que somente empregados têm direitos e, portanto, tá sendo feito o lançamento. Tá? Então, ou seja, somente empregados têm direito e vocês não são empregados, né? Seria a conclusão, porque vocês se aplicam essa parte dos lucros pagas a eles estariam previstos na Lei 6.404, é o que diz aqui, né? Ó, tudo bem. Então, eles dizem, ó, o lançamento é feito, no relatório fiscal está correto, né? Só que quando eles vão fazer o DAD, sim, lá na folha 140, dizem base de cálculo, salário de contribuição empregue/avulso. O que é empregado? Trabalhador avulso? Não na verdade, ali tinha que ter escrito contribuinte individual. Então, foi só um erro no programa ter feito algo errado. Na minha opinião, é isso. Não, eu concordo contigo. A princípio, o que dá para inferir aqui, né? Então, assim, a DRJ já deu, nós já demos, acho que discutir, né? Isso aqui, eu acho que está correto a decisão da DRJ, é nossa, só que eu acho que isso aqui é vício formal. Né? Na minha opinião, não dá para refazer o lançamento, né? Considerando o prazo profissional de 1732, né, se não me engano. Porque eu só digo assim, que não foi bem um erro na capitulação legal, né? Foi um erro mais na formalização do lançamento dessa eles lançaram lá, a gente não sei como é que eu também, isso aí é o sistema da Previdência, entendeu? Eu particularmente não tive contato, né? Então aí eles devem ter lançado lá errado, mas no relatório fiscal está colocando... Por que seria a fundamentação legal? Porque eles estão usando a base de cálculo o salário de contribuição de empregado, enquanto, na verdade, a base de cálculo é o salário de contribuição de contribuinte individual. Seria... E como já está escrito fundamentação legal, não quis alterar isso, né? Mas seria o vício formal. Tudo bem. Ok, satisfeito aí. Não sei, se alguém quiser ter alguma dúvida, a gente passa a votação. Mário, como vota? Acompanho o relator, presidente. Ou talvez formal. Também acompanho o relator. Também acompanho. Também acompanho. Desformar, acompanho. Acompanho. Também vou acompanhar. Então, ficou por unidade de votos, foram apurados embargos. Assim, efeitos infringentes, assinaram omissão no voto condutor, reconhecendo que a natureza do visto de lançamento no levantamento do PL1 é formal. Ok, e continuamos com o doutor Martim ainda, né? O item 169, né? Não, mintou.
Retirado tem de pauta. agora aí, me enganei, foi retirado de pauta, 169 e 170 foram retirados, tá, pela Procuradoria. Pela Procuradoria? Foi da Procuradoria? Não, deixa eu ver. Foi pela Procuradoria, 169 e 170. E a gente só vê declaração, dá tempo. Eu não tenho mais nenhum na pauta. Pelo 171, que é um paradigma de repetitivos, né? E a relatora é a doutora Sara. Vai com uma palavra, Sara. É repetitivo da própria construtora, né? Acho que todos são delas, que é um pedido de restituição. É um processo bem simples esse aqui, pelas causas que estão aqui no processo, nós vamos ver. É um recurso voluntário contra o indeferimento de pedido de restituição de contribuições previdenciárias que teriam sido retidas na forma do artigo 31 da 8.212, sob notas fiscais de serviços efetuados na matrícula 6, número X aí, referente às competências 12 de 2005, 1 de 2006, a 12 de 2006 e 1 de 2007. Conforme relatado pela DRJ, em 21 de janeiro de 2014, a autoridade fiscal exarou o parecer, propondo o indeferimento do pleito com base nos seguintes fundamentos. Consultamos no sistema GFIP Web as informações constantes das GFIPs das competências objeto do pleito. Verificamos uma série de inconsistências nas GFIPs apresentadas pela solicitante. Para uma mesma competência, houve o envio de múltiplos GFIPs de mesma chave, cada uma relativa à prestação de serviço a tomadores diferentes. Por possuírem a mesma chave, as GFIPs foram substituindo umas às outras na sequência em que foram enviadas, acarretando na perda de informações previdenciárias válidas. Além disso, constatou-se a ausência de GFIP para algumas das competências objeto do pedido de restituição. Por essa razão, intimamos o contribuinte, por meio do termo de intimação número tal, a efetuar as devidas correções nas GFIPs enviadas para as competências em análise, além de apresentar o original e cópia, ou cópia autenticada, do contrato de prestação de serviço referente à matrícula SEI número 33 alguma coisa. Conforme a R anexada ao processo, o contribuinte foi cientificado em 6/12 e transcorrido o prazo de 20 dias, quedou-se inerte. Verificamos no sistema GFIP Web que não houve o envio das GFIP retificadoras para as competências requeridas. Aí ele traz a fundamentação legal, né, do pedido de restituição e, em conclusão, propõe o indeferimento do requerimento de restituição da retenção sobre notas fiscais referentes a essas competências 12 de 2005 a 1 de 2007, no valor de 20 mil e alguma coisa, pelo fato de a requerente não atender a intimação para retificar as GFIPs no prazo fixado pela administração. Na mesma data, a Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Santarém, emitiu despacho decisório interferindo, com base nos fundamentos do parecer, o requerimento de restituição. E, devidamente intimada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade, onde ela aduz que a documentação comprobatória do direito de restituição foi apresentada no início do presente processo, frisa que nas competências a que se refere o requerimento sequer existia o envio de dados à Receita Federal por meio de GFIP. Nós estamos aqui em 2005, né? Já existia sim, depois vai ser provado. Diz que a afirmação de que não teria atendido tempestivamente a intimação pelo auditor lotado na equipe de atendimento da delegacia em Santarém não condiz com a realidade, visto que dentro do prazo concedido fez novo protocolo com alguns dos documentos solicitados e requer a reforma do despacho decisório. A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, desculpa que está faltando aqui, vou completar logo para não... De julgamento em Florianópolis, por unanimidade de votos, ele julgou a manifestação de inconformidade precedente, uma vez que em nenhum momento foi apresentado o contrato de prestação de serviço e que, consultando os sistemas informatizados da Receita Federal, GFIP Web, verificou-se que não foi apresentada nenhuma nova GFIP referente às competências objeto do pedido de restituição, que são essas aí, após a data em que o interessado recebeu a intimação. Nesse contexto, não há como aquecer com os pleitos, visto que a legislação previdenciária é expressa a determinar que a restituição das contribuições está condicionada à sua correta declaração em GFIP. Ela foi cientificada do recurso, da decisão e apresentou o recurso, onde requer reforma da decisão, sob a alegação de que, desde a apresentação do requerimento, teria apresentado a documentação necessária à análise,
que a Receita Federal insistiu em requerer a apresentação da mesma documentação e ainda a apresentação de GFIP de inúmeras competências que extrapolam uma década, ocasião em que a transmissão de dados ao fisco sequer era eletrônica, que já apresentou os documentos no prazo legal, de forma que a documentação já apresentada é suficiente para reconhecimento do direito de seus direitos creditórios. Esse é o relatório, eu vou passar para o voto. Então, como já disse, né, é um recurso contra o indeferimento de pedido de restituição de contribuições previdenciárias que foram retidas na forma do artigo 31 da 8.212, referentes às competências aí, que estão listadas. A legislação citada prevê, vigente à época dos fatos, assim prevê, que é o artigo 31, que é, tá aí, eu vou deixar de ler o artigo 31, está falando da retenção, né? E, se bem que tem que destacar o parágrafo 1º, que o valor retido deverá ser destacado na nota fiscal e será compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa cedente de mão de obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social sobre a folha de pagamento, e que o parágrafo 2º prevê que, na impossibilidade de haver compensação, o saldo remanescente pode ser objeto de restituição. O pedido de restituição foi indeferido porque, ao proceder à sua análise, verificou-se, além do não atendimento ao pedido de apresentação do contrato, a ausência de GFIP para determinadas competências ou ainda uma série de inconsistências nas GFIPs apresentadas. Então, estou trazendo o que já li lá em cima no relatório, deixar de ler agora de novo. Prosseguindo, a contribuinte foi então intimada a efetuar devidas correções relativas às GFIPs, além de apresentar contrato de prestação de serviços relativos à matrícula CEI 33.760, quedando-se inerte. Alega ter apresentado alguns documentos adicionais, mas conforme o parecer de folha 173, ela apresentou cópia das notas fiscais, documentos dos demonstrativos de notas fiscais e GFIPs referentes às competências 12, apresentou também Guia da Previdência, GPS, referente às competências 12 a 6, apresentou também cópia dos resumos de totais de folhas de pagamento da empresa, no período de dezembro a janeiro de 2007, e, por fim, anexou ao processo cópia de alteração contratual de constituição da empresa, efetuada em 30 de dezembro. Dessa forma, diante da não apresentação das GFIP, seja original ou retificadora, né, além da não apresentação do contrato de prestação de serviço, o pedido foi indeferido. O contribuinte diz ter apresentado documentação comprobatória do direito de restituição alegado desde o início do processo. Alega ainda que nas competências a que se refere o requerimento, sequer existia o envio de dados por meio da GFIP, e que dentro do prazo concedido protocolizou alguns dos documentos solicitados, e repete as mesmas teses no recurso. Então, eu estou transcrevendo aí o que a DRJ já trouxe, já colocou, que em nenhum momento foi apresentado o contrato e que tinha várias inconsistências em GFIPs, que elas não foram retificadas e aquelas que faltavam não foram apresentadas. Nesse contexto, não há como aquecer o pleito da interessada, visto que a legislação é expressa a determinar que a restituição das contribuições será condicionada à sua correta declaração em GFIP. Está citando aí a IN 1300, né, que se trata de restituição, onde se lê que a restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente fica condicionada à retificação da declaração. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção, se após a compensação restar saldo em seu favor, pode requerer a restituição, desde que a retenção esteja declarada em GFIP, estou lendo os trechos destacados em amarelo, então, desde que a retenção esteja declarada em GFIP. A autoridade da Receita competente para decidir sobre a restituição, ressarcimento e reembolso e compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito. Deve-se frisar que as exigências contidas na instrução normativa vão além de mera formalidade, pois determinam toda a sistemática de apuração dos fatos geradores e o respectivo cotejamento com os recolhimentos efetuados pela empresa. Assim, o redicionamento de fatos geradores com base numa declaração equivocada acarreta uma série de erros nos procedimentos de apuração dos tributos devidos, razão pela qual não se pode olvidar do correto cumprimento da obrigação acessória, pois que é essencial ao bom desempenho da administração tributária. Há que se destacar que a determinação legal
No artigo 89 da Lei 8.212, que trata sobre restituição, compensação, segundo a qual as contribuições previdenciárias pagas indevidamente somente podem ser restituídas nos termos e condições estabelecidos pela Receita Federal. Cabe observar que a alegação de que nas competências que se refere o requerimento de restituição sequer existia a obrigação de enviar GFIP é totalmente improcedente, porquanto as empresas estavam obrigadas a enviar GFIP desde o ano de 99, conforme está previsto na Lei 8.212, que está citada aí, e também no decreto 3.048. Em conclusão, diante da ausência de elementos necessários para análise do direito creditório pleiteado em todas as competências objeto do pedido, seja pela ausência de GFIP, seja pela não retificação dos dados inconsistentes nelas apresentados, não é como deferir o pedido, uma vez que, mesmo com a apresentação das folhas de pagamento, estas devem necessariamente ser conferidas com os dados constantes da GFIP para fins de aferir a certeza e a liquidez do crédito a ser restituído, de forma que deve ser mantida a decisão recorrida, e eu estou votando por negar provimento. Uma questão bem assim, de procedimental, que não retificou as GFIPs, né? Só as folhas de pagamento não são suficientes, tem que ter cotejamento. Então, ele não atendeu, foi intimado, não atendeu a intimação para retificar, então não há como deferir pedido de restituição. O meu voto é negar provimento. Obrigado, Sara. Dúvidas, senhores? Eu vou passar a votação, então, do item 171. Com a palavra, doutor Mário. Como vota? Acompanho o voto da relatora, presidente. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho. Eu também acompanho. Também acompanho. Acompanho. Também vou acompanhar. Então, ficou para o item 171, que é o paradigma, bem como para os repetitivos 172 a 176, negar provimento ao recurso. Agora, com a Sara novamente, o item 177. 177 também é um pedido de restituição. Essa empresa Sobel, né, que tem os repetitivos dela. Eu vou ler os destaques em amarelo. Trata-se de recurso voluntário interposto contra deferimento de pedido de restituição de contribuição. Ele fez um pedido de restituição de contribuição previdenciária sobre receita bruta no período de setembro de 2013. Então, esse processo aqui está tratando dessa competência exclusiva. Em suma, a contribuinte, após ter o pedido de restituição indeferido, uma vez que os pagamentos estavam alocados aos débitos confessados em DCTF, ela retificou a DCTF de forma que entende ter direito à restituição da diferença que, após a retificação, teria sido paga maior. Então, a contribuinte era optante por CPRB, declarava em DCTF. Ela retificou a DCTF e ela fez o pedido da restituição, mesmo antes de retificar a DCTF, depois ela retificou a DCTF, zerando a CPRB, e entende ter o direito. Os motivos de retificação da DCTF vão ser lidos agora mais à frente. O pagamento que pretende restituir foi feito em DARF no valor de R$ 19.548. Originalmente, declarou na DCTF o valor devido de R$ 38.203 a título de CPRB. Posteriormente, zerou tal valor após a retificação da CTF, né? Informa que, após a permissão para mudança de forma de tributação, a contribuição devida foi recolhida por meio de guia própria, que no caso é a GPS, de forma que o recolhimento por DARF é passível de restituição. A DRJ de Ribeirão Preto julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado. Então, ela, na ementa, ela coloca inexistência de saldo credor face à utilização integral do pagamento é motivo suficiente para indeferimento do crédito pleiteado. Coloca que, na ausência de provas, a DCTF retificada após ciência de despacho decisório não pode ser considerada instrumento hábil para conferir certeza ao crédito indicado no pedido de restituição. Quanto ao perder-compra, incumbe ao interessado a demonstração com documentação comprobatória da existência de crédito líquido e certo que alega possuir junto à Fazenda Nacional. As demais questões são de provas e de intimação
Não, vou deixar de ler. Então, a contribuinte, então, ela apresentou o recurso voluntário, e ela devolve a apreciação aqui para o conselho, para este conselho, de 3 capítulos. O primeiro deles, ela intitula do pedido de restituição transmitido, direito da recorrente de ver restituídos os valores que recolheu de forma indevida a título de CPRB. Depois ela tem um capítulo sobre decadência do direito da Fazenda Pública, lançar valores supostamente devidos a título de contribuição patronal, e um capítulo sobre impossibilidade de compensação de ofício pela Receita Federal do Brasil. Então, passando ao voto, primeiro, da tempestividade do recurso, o recurso é tempestivo, eu não li as datas, mas esse recurso ele foi protocolado bem depois, mas teve uma portaria da Receita suspendendo prazos processuais, acho que devido à pandemia, né, da Covid. Então, analisando a portaria, ela apresentou o recurso no prazo. Vou ler as datas aí. Ela registrou ciência do acordo em 9/7/2020, que foi uma quinta-feira. E os prazos processuais praticados perante a Receita Federal do Brasil encontravam-se suspensos pela Portaria 543 até o dia 31/8/2020, segunda-feira. O prazo de 30 dias para interposição do recurso iniciou-se, então, em 1º de setembro e findou-se em 30 de setembro. Então, com razão, a recorrente, de forma que o recurso é tempestivo e atende os demais pressupostos de admissibilidade, e, portanto, eu dele conheço. O capítulo 1, então, passando ao mérito do recurso, do pedido de restituição transmitido, direito da recorrente de ver restituídos os valores que recolheu de forma indevida a título de CPRB. Neste capítulo, a contribuinte alega que declarou um débito de CPRB na DCTF original, referente à competência setembro, no valor de 31 mil e pouco. Ao rever suas bases de cálculo e reapurar o valor do tributo devido, constatou que o valor da contribuição ao INSS estava equivocado, motivo pelo qual apresentou retificadora. Ela se sentiu no direito de retificar porque nesse intervalo teve uma alteração de legislação que teve um limbo e criou esse direito do contribuinte mudar, porque a CPRB é uma opção que você faz pelo primeiro pagamento em DARF, né? E ela é irretratável. Mas com a mudança da legislação, teve uma alteração que teve um prazo aí de um limbo que criou-se, que teve essa incerteza, e a Receita aceita como possível a mudança. Então, assim, ao rever a base de cálculo, ela constatou que o valor de contribuição estava equivocado, motivo pelo qual, em 31/7/2014, apresentou a DCTF retificadora, relativa ao período de setembro de 2013. Outro sim, ainda que a GPS, esses aqui são os argumentos da contribuinte, tenha sido emitida com código de tributo errado, o que se admite por amor ao debate, cumpre pontuar que foi recolhido devidamente pela contribuinte os valores devidos ao Fisco Federal, não havendo que se falar em qualquer dano ao erário. Uma vez que a empresa deveria realizar, à época do recolhimento, a contribuição sobre folha de salários com fulcro na legislação pertinente, o que o fez conforme guias de pagamento juntados ao processo, ela entende direito à restituição. Analisando as teses do recurso, conforme tela acostada aos autos, as folhas 54, a contribuinte, após ciência do despacho decisório, ela zerou a CPRB na DCTF. Ela afirma que retificou, declarando um débito no valor de 21 mil, mas na realidade ela zerou o valor. Quanto à retificação de DCTF após o despacho decisório, a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil já emitiu parecer sobre o assunto, admitindo essa possibilidade. Então, tem aí o parecer COSIT número 2, de 2015, né, que se manifestou favorável a essa possibilidade. Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PERDECOMP, que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN 1110, que é a IN da DCTF. Entretanto, respondendo aos questionamentos que culminaram em tal parecer, a COSIT da Receita assim se manifestou.
Em caso positivo, a retificação da DCTF sozinha é suficiente para a comprovação do pagamento indevido ou maior? A resposta é que não. É necessário que os valores informados na DCTF estejam coerentes com outras declarações enviadas à Receita Federal. A exemplo da de PJ, na época tinha ainda da CON de PJ, né? Agora não tem mais, mas tinha DIRF, em cada caso, ou confirmados por documentos fiscais ou contábeis acostados aos autos. A divergência entre os valores informados na DCTF em relação a outras declarações não elidida por provas, afasta a certeza do crédito e a razão suficiente para o indeferimento do pedido de compensação. Compensação e também para restituição, aqui porque tratou de compensação. No caso concreto, a recorrente entende que, com a perda da vigência da medida provisória 601 de 2002, não estaria obrigada a CPRB no período discutido, que é setembro de 2013. Afirma que recolheu as contribuições devidas sobre a folha de salários em guia própria, que GPS, conforme comprovariam os documentos anexados aos autos. Tais documentos referem-se à GPS da competência de setembro de 2013. Entretanto, todas as GPS apresentadas, que elas estão nas folhas 63, 66, 70, 73 e 76, foram recolhidas no Código 2119, pagamento exclusivo para outras entidades, com informação no campo 9, valor de outras entidades preenchidas. Portanto, trata-se de recolhimento a terceiros que foram recolhidos devidamente em GPS, uma vez que tais contribuições a terceiros não poderiam ser recolhidas na sistemática da CPRB, eis que essa é substitutiva somente das contribuições previdenciárias devido à Seguridade Social. Então, assim, ela apresenta um argumento que essas GPS aí que ela apresentou, que ela já recolheu há muito tempo, teria sido recolhido com código errado. Mas não foi. O detalhe é que ela optou pela CPRB e recolheu terceiros em GPS, que era a regra. Isso vai ser provado pela própria cópia da GFIP que está aí. Eu vou continuar a leitura, dá para entender melhor. Quanto à alegação de que, ainda que a GPS tenha sido emitida com o código do tributo errado, que se admite por amor ao debate, as palavras da contribuinte, cumpre pontuar que foi recolhido devidamente pela contribuinte os valores devidos ao fisco, não havendo que se falar em qualquer dano ao erário, não vejo erro no código de recolhimento, conforme aponta a recorrente, mas sim que, ao ser optante pela CPRB, recolheu corretamente os valores devidos a outras entidades em GPS. Ademais, os recolhimentos estão coerentes com as informações prestadas nas respectivas GFIPs, que estão nessas folhas aí. Nas folhas aí que tem a cópia das GFIPs, você vê que está preenchido, os valores da GPS estão preenchidos na GFIP no campo terceiros. E ela recolheu também GPS de terceiros, onde se vê que todos esses recolhimentos foram declarados no campo outras entidades. Ademais, pelas cópias das páginas da GFIP, que constam dos autos, resta demonstrado que a contribuinte apurou contribuição previdenciária a recolher sobre a folha, mas que informou todo o valor a ser recolhido no campo compensação. Procedimento correto conforme o ato declaratório executivo CODAC número 93. Esse é um ato declaratório quando de forma que o valor, vou terminar de ler e explicar, de forma que o valor a recolher à Previdência Social foi zerado, indicando que a contribuinte não fez qualquer recolhimento a este título em GPS, pois estaria recolhendo pela sistemática substitutiva, ou seja, pela CPRB em DARF. Então, esse ato declaratório, ele diz o seguinte: como os sistemas, com a entrada da CPRB, como não haveria adaptação de sistemas, né, da GFIP, o contribuinte ele ia preencher o CFIP, ia sair a guia, mas ele ia colocar a parte das contribuições previdenciárias no campo compensação. E a parte de terceiros ele ia recolher em GPS, porque a parte das contribuições ele estava recolhendo pela CPRB e seriam declaradas lá na DCTF. Então, assim, esse ato declaratório, ele instrui como você preencher. Então, se você olhar a GFIP, que é a própria que está nos autos, o campo compensação está preenchido com o valor que seria das contribuições previdenciárias que foram recolhidas por GPS, por DARF, por meio da CPRB. Eu estou colocando aqui, nesse sentido, a manifestação da DRJ. Se o contribuinte não era obrigatoriamente sujeito à contribuição sobre a receita bruta no período, seja pela perda da vigência da medida provisória, seja pelo não enquadramento de suas atividades, e assim se declarou em DCTF, haveria pagamento indevido. Porém,
não haveria saldo credor, uma vez que, ao substituir as contribuições sobre a folha pela tributação pela receita bruta, não recolheu contribuições sobre a folha. Ele colocou lá no campo compensação, pois utilizou-se da compensação em GFIP, como determinavam os atos normativos à época, dentre os quais o ato declaratório 93, que eu citei ali em cima. Cabe frisar que, quando da instituição da CPRB, a utilização do campo compensação na GFIP foi a maneira de instrumentalizar a alteração do regime de apuração do tributo devido, já que a GFIP não sofreu as adaptações necessárias à nova sistemática. Ademais, conforme o parecer COSIT já citado, a retificação sozinha não é suficiente para comprovar o pagamento a maior. É necessário que os valores informados na DCTF estejam coerentes com outras declarações. Bem se vê pela cópia das GFIPs anexadas aos autos que os valores declarados na DCTF, que estão em zero, né, não estão condizentes com aqueles informados na GFIP, na qual o contribuinte se utilizou de valores recolhidos a título de CPRB para compensar valores devidos à Previdência Social, valores que estão zerados na GFIP devido à compensação informada. E ele não retificou tal informação na GFIP. Então, conforme já bem apontado acima, não há guias de pagamento que comprovem o recolhimento de contribuições devidas à Previdência Social. Então, por tudo exposto, sem razão contribuinte. O capítulo 2 aí é da decadência do direito de a Fazenda Pública lançar valores supostamente devidos a título de contribuição patronal. Ele alega que é certo que, diante do transcurso do tempo, essa alegação é porque, como ele não recolheu patronal em GPS, ele fala que recolheu com código errado, que teria recolhido para terceiros, e que agora a Receita não pode lançar patronal. Só que eu nem iria conhecer do recurso nessa parte, porque isso nem foi alegado lá na DRJ. Mas ele traz essa alegação no recurso por conta de alguma afirmação, alguma explicação que a DRJ deu. Então, eu conheço do recurso somente porque a hipótese foi levantada pela decisão recorrida, de forma que deve ser enfrentada. Entretanto, tal matéria não é discutida nos presentes autos, pois não houve tal lançamento, além do que não se está neste grau recursal reconhecendo qualquer possibilidade de efetuar qualquer lançamento de contribuições previdenciárias, portanto, não há o que se analisar. O capítulo 3 é a impossibilidade de compensação de ofício pela Receita Federal, é uma alegação dele. Neste capítulo, a alegação do contribuinte é no sentido de que o fiscal, por diversas vezes, pontuou que a recorrente, à época dos fatos, não era obrigado ao recolhimento da CPRB, motivo pelo qual o pagamento desse tributo realmente é indevido e passível de... Essas são as palavras do contribuinte que ele extraiu esse entendimento da decisão da DRJ. Então, o fiscal, por diversas vezes, pontuou que a recorrente, à época dos fatos, não era obrigado ao recolhimento da CPRB, motivo pelo qual o pagamento desse tributo realmente é indevido e passível de restituição. Essa é a alegação dele. No entanto, acreditar que a recorrente não teria recolhido a contribuição patronal ao INSS, após realizar a retificação da DCTF, posto estar a GPS com código de recolhimento equivocado, a Receita Federal do Brasil indeferiu o pedido de restituição, afirmando que os créditos teriam sido utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, o que não prospera. A tentativa do fisco foi de verdadeiramente substituir a modalidade de tributação, ainda que a opção da recorrente tenha sido diversa e que não existiu obrigatoriedade de pagamento pela CPRB, o que pode ser confirmado pelo excerto do acórdão recorrido. Aqui, inicialmente, cabe frisar que a opção pelo recolhimento das contribuições previdenciárias com base na receita bruta é feita exclusivamente mediante pagamento do DARF. Noto que a contribuinte optou pela CPRB, tanto que efetuou o pagamento em DARF no Código 2985, que é a contribuição sobre receita bruta, artigo 7º. Posteriormente, entendeu não haver tal obrigatoriedade na competência nova e pleiteia a restituição do valor pago. Assim, não houve compensação de ofício, mas indeferimento do pedido de restituição, uma vez que, quando da emissão do despacho decisório, não havia pagamento a restituir, pois este se encontrava alocado aos débitos declarados. Posteriormente, a contribuinte retificou a DCTF deserando os débitos, porém, conforme parecer COSIT, a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento indevido a maior. À vista das cópias das GFIPs anexadas aos autos,
e das GPS que demonstram que os recolhimentos nelas efetuados foi a terceiros, não é possível deferir o pedido de restituição e eu voto por negar provimento ao recurso. É uma coisa assim bem operacional até, né? Assim, várias questões assim, mas em suma, ele retificou, ele era optante pela CPRB, retificou para zerar, porque no intervalo aí ele dizia que a MP de 2012 dava essa opção para voltar para a contribuição sobre a folha, só que as GFIPs dele mostram que ele não declarou nenhuma contribuição sobre a folha e não tem GPS com contribuição patronal, só mesmo contribuição a terceiro, então não tem o que se restituir. Essa é a conclusão. Ok, obrigado. É complexo, né? Bem operacional, como você falou, mas acho que está bem relatado, tá? Muito, muito bem relatado. Eu vou passar a palavra para o Mário, que está com uma dúvida aí. Mário, por favor. Obrigado, presidente. Eu fico só na dúvida aí, nesse caso específico, é porque, apesar de que foi colocado aí, essa contribuição nessa época ela não era opcional, ela era compulsória. Então, a empresa recolheu errado, ela recolheu como se pudesse fazer a opção. O que aconteceu normalmente nesse período era isso, as empresas tentavam se enquadrar porque era mais vantajoso, aplicava a alíquota de 1%, 2%. E depois descobriam que não poderiam estar enquadradas e estavam sujeitas à contribuição previdenciária. Tá? Então, nesse caso, ela não era optante. Não é que ela seria optante e desistiu da opção, ela simplesmente não era enquadrada no regime, que era compulsório para as empresas. Então, ela pagou errado mesmo, porque, independente da GPS lá que está como terceiros, essa GPS ela teria que recolher a outra também, e deve ter sido cobrado. Então, esse fato em si não vai justificar, assim, só porque ela pôs GPS terceiro, então ela não provou que pagou a outra. Mas o fato dela não pagar a outra não exime ela do pagamento propriamente, e não fala, não. Então, o DARF não substituiria aquela GPS. Sim, a Sara quer fazer algum apontamento? Fiquei com um pouco de dúvida só nessa questão se é obrigatório ou não. Eu já fiz isso aí, mas já tem anos agora, né? Ela fez. Eles faziam assim, eles viram o que era mais adequado para eles e eles se equivocavam às vezes. Eu me lembro que eu queria voltar atrás, que tem uma alteração na legislação, né? Quando as alíquotas subiram, né, quando entrou o outro governo, aí sim que passou a ser opcional. Mas aí com a alíquota de 4,5%, no caso da construção civil, se não me engano, 2%. Mas foi em período bem para frente, se não me engano, 2017. Essa primeira época era obrigatória. Era compulsória o regime. Ela fez o pagamento, aquele primeiro pagamento na CPRB, né? De DARF, que é o primeiro pagamento lá que ela mostrava que era optante pela CPRB. É que você está falando que não era, mas se você ler o que a DRJ mesmo fala, ela tinha atividades mistas. Tem na própria lei aquela presunção que tem atividades mistas que você pode ir para a CPRB. Eu não trouxe esses trechos aqui, mas também nem sei se a DRJ entrou nesse método, mas ela fala que, a princípio, se o contribuinte não era obrigatoriamente sujeito a CPRB, seja pela perda da vigência da medida provisória, que é onde ela alega que ela não era obrigada porque a medida provisória perdeu vigência e ficou aquele limbo em que não era obrigada, mas tinha optado e aí ela queria voltar para o regime anterior. Seja pelo não enquadramento das atividades na época, seja por qualquer um dos dois motivos, não haveria saldo credor, uma vez que, ao substituir as contribuições sobre a folha pela tributação pela receita bruta, não recolheu as contribuições sobre a folha de salário, pois utilizou-se do campo compensação em GFIP. Então, se você olhar as GFIP dela, ela utilizou o campo compensação para colocar a contribuição patronal, a contribuição previdenciária, que apurava pelo CFIP e recolheu terceiros, que é exatamente o que acontece na sistemática da CPRB, né? Enquanto a GFIP não fosse adaptada. Não sei se agora com a E-Social já mudou.
Eu não sei, talvez era um caso de pedir vista, se o Mário quiser, para a gente olhar melhor, né? Que é muito detalhe. Eu vejo aí uma divergência só mais em questão da fundamentação, né, em relação a algumas questões pontuais aí O Mário está com o olho fechado, está dormindo, Mário? Acho que ele congelou a imagem só. Ele travou, coitado. A cara travou bem, ele parecendo Buda aí, mestrando. Para mim, travou com o olho aberto. Eu tô vendo ele com o olho fechadinho. Não, para mim ele está fechado também, dormindo. Parece que ele está dormindo, coitado. O assunto é tão complexo que ele resolveu entrar em estado alfa aí. Pô, gente, ele vai entrar agora. Deixa ele entrar. Conversar com ele para ver se ele quer pedir vista, de repente, e só... porque o que eu estou vendo, ele até está... Eu não estou ouvindo, deixa eu só tentar habilitar o som aqui. Tá, ok. Tenta habilitar o som e a imagem, né? Se conseguir. Pois a gente com esse encerra, vai ter uma que eu sei que é simples, mas a gente deixa para amanhã. Está todo mundo cansado já. Esse assunto é um pouco extenuante aí. É muito intrincado, porque mudança de legislação, o procedimento era aí aproveita, a GFIP não funciona, usa CTF para compensar, faz uma gambiarra. Fizeram uma gambiarra. Tem gambiarra, Fizeram uma gambiarra. Uma gambiarra para a GFIP também. Realmente fica. Mas assim, o Mário estava só observando assim, que é uma questão, pelo que eu entendi, você está divergindo assim, mais na questão da fundamentação propriamente do que nas conclusões, né? Não eu salvo o melhor juízo, acho que é isso que eu entendi da tua colocação. Então, eu não sei se é o caso de repente pegar uma vista de mesa que seja, ou ter uma vista definitiva, porque aí teria de averiguar a situação, né? Porque a gente está tratando de uma mudança legislativa intertemporal. Tinha época que era obrigatória, tinha que não era obrigatória. Teve uma transição aí, né, de procedimentos que são naturais aí, até em função de questão até quase de lobby, né, que essas mudanças meio casuísticas na legislação, inclui isso, inclui aquilo, o procedimento é esse, aquilo, não sei como qual seria a tua sugestão, né, porque para a gente verificar aí eventuais talvez até alguns equívocos, ou então divergências mais consistentes com a argumentação da Sara, para ver agora é um pouco complicado, se um objeto de uma vista, ou de mesa, ou até pode ser uma vista pessoal mesmo, para semana que vem, fica a teu critério. Né? Tá, nessa época, só bem para frente que passou a ser optativa. Né? E aí tem que ver também qual é o enquadramento dela, né, qual dos itens, porque era opcional para a construção civil em algum momento, mas as outras todas não. A MP 601, ela teve essa vigência. Então, eu acho que tem que olhar, porque talvez a fundamentação é essa questão, ela fez opção. Na verdade, ela não tinha opção, ou era ou não era. Se não era e pagou errado, a solução era a restituição, era o que orientava mesmo, tem que pedir restituição do pagamento indevido a maior. Aí depois vir comparar esse pagamento indevido do DARF, desde que tenha havido pagamento lá da GPS, o argumento não é sustentável. Então, eu vou pedir vista, sim, porque aí é melhor que a gente analise a legislação. Não, aí solidifica, né? Acho que é bom até para a Sara, né? Que de repente pode ter tido algum apontamento aí que tenha escapado, né? Como uma situação que mudou, né? Ao longo do tempo. O Leonan quer também fazer uma observação, Leonan, por favor? É exatamente essa linha que você vinha falando, presidente. Eventualmente, aí o Mário está pedindo vista, algum ponto aqui da fundamentação precisa de algum retoque. Não estou dizendo que é o caso, eventualmente. Aí Mário vai analisar com calma a questão intertemporal. Mas, do ponto de vista da conclusão, eu fico até confortável, porque independente se ele, ainda que ele não tenha pagado, recolhido de forma equivocada e diga que tem esse direito à restituição,
pelo que eu entendi aqui da relatora, ele não comprovou com documentação de suporte esse recolhimento a maior. Ele apenas fez uma declaração e disse que tem esse crédito, mas não juntou a documentação de suporte. Não é isso, Sara? Ele zerou o débito na DCTF e quer restituir o que ele pagou em DARF. E fala que pagou em GPS. Porque ele já teria pago em GPS, mas porque ele mudou. A documentação de suporte, contabilidade. Não. Então, fica difícil, só na declaração dele fazer. Exatamente. As GPS dele é todas de terceiro, pagamento de terceiro. Ele vinha. Se ele não podia estar na CPRB, ele se colocou. E vinha pagando terceiros. Né? Porque na CPRB você paga terceiros em GPS. E todas as GPS que ele trouxe são de terceiros, ou seja, ele não pagou a parte de contribuição, outras entidades, terceiro que eu falo, outras entidades e fundos, né? Ou seja, ele não pagou GPS da contribuição previdenciária. Ele pagou DARF. Mas isso não seria motivo para indeferir o DARF, que ele pagou errado. Poderia fazer compensação de ofício, depois que deferisse o pedido. Né? Seria a mesma coisa você pedir uma restituição, mas você não pagou aquilo outro. Elas não se comunicavam. Ele pagou errado, ele se enquadrou errado. Então, a solução para ele é pedir de volta o dinheiro que ele estava recolhendo errado. Ele preencheu o DARF errado. Ele pagou o DARF e ele estava devendo era GPS. Então, o fato dele não ter pago a GPS não seria um motivo para negar a restituição dele, a menos que ele fosse por opção. E aí não é o caso, ele não era opcional. E isso que eu estou querendo colocar. O fato dele pagar a GPS não seria condicionante para a restituição de um DARF pago indevido. Esse DARF, eventualmente, foi de contribuição CPRB, mas podia ser um DARF de IRPJ, podia ser um DARF de PIS/COFINS. Não pode condicionar esse pagamento, a restituição... Mas só lembrando, Mário, não tem débito lançado de patronal para ele, não, de contribuição previdenciária, porque ele colocou tudo no campo compensação. Por isso que eu trouxe o parecer dizendo que as informações entre DCTF, CPRBI e as que estão de GFIP não são compatíveis. Porque se eu restituir o DARF, não vai ter compensação de ofício, não tem débito. O débito ele estava declarando na DCTF, que ele zerou. Sim, ele tinha que ter retificado lá a GPS. Ele tinha que ter retificado a GFIP e declarado a contribuição previdenciária e pago, né? Ele declarou... Gente, vamos fazer o seguinte, porque senão a gente vai se delongar e não vai chegar. Eu acho ideal o seguinte, vamos fazer uma... o Mário primeiro votar mesmo, fica uma vista de mesa, tá? E aí, se for o caso, aí a gente, se o Mário achar, se quer sendo antes também, né, já está tarde, se ele achar que tem condições de verificar isso de hoje até amanhã à tarde, ótimo, e se não, fica uma vista para cima, aí vai os outros, infelizmente ele vai ter que ir o repetitivo juntos, mas aí não tem muito jeito, né? Porque na prática é só no sistema, né? Mas porque também tem esse problema, né? Se a fundamentação eventualmente não estiver adequada, né, pode ter um embargo, pode dar ensejo a recurso especial, tem que estar, a turma tem que estar... eu também vou rever todos os argumentos. A gente poderia até votar, eu voto pelas conclusões, mas de repente, né, o Mário está trazendo algumas dúvidas aí que parecem ter uma boa consistência, como sempre, as observações do Mário, acho que vale a pena dar uma olhada com mais calma, né? Agora, os repetitivos... Tem familiaridade com essas questões. Repetitivos são todos dele, provavelmente ele está pedindo um DARF, esse é de setembro, deve ter de outubro, deve ter de agosto. Então tá, gente, fica a vista de mesa coletiva, tá? Para o Mário, que eu conversei com coletiva, e para amanhã, então fica esse terceiro aí, é o 177, é o 185, e dado adiantado aí da hora, adiantado sim, mas um certo... Como estamos adiantados na programação da pauta, eu acho que a gente pode já... encerrar a votação por hoje, né? Encerrar os julgamentos por hoje. Então, a gente fica com estamos com os 3 vistas de mesa para amanhã, aí pode ser até amanhã à tarde, dependendo do necessário, né? E um processo da pauta da manhã, só que ficou, né? Que foi o item 186, que era um processo da pauta da manhã. Então, eu peço para encerrar a gravação, por favor. O suporte da Tainara aí com a gente, né?